Olá, estou aqui para mais uma live eleitoral gratuita, dessa vez na Avenida Paranaguá, na Vila Paranaguá, perto do Hospital Day de Hermelino Matarazzo, zona leste de São Paulo. A Avenida Paranaguá é um exemplo do que eu falo sobre empreendedorismo, mais especificamente sobre incentivo ao empreendedorismo. Veja que essa avenida é cheia de micro, pequenos e médios empreendedores. Juntos, eles são responsáveis por quase 60% dos postos de trabalho do país. Eles são a mola que movimenta a nossa economia e que nos ajudam em tempos de crise econômica. São eles que sustentam a quantidade de empregos no país. E é por isso que devemos incentivar o empreendedorismo. Tenho 3 ideias como incentivo ao empreendedorismo. A primeira delas é na educação. A gente colocar no ensino público aulas de empreendedorismo e de educação financeira, ensinando os jovens também a abrirem o próprio negócio, a conseguir se manter com sua própria renda, mesmo saindo do ensino médio, sem conseguindo fazer uma faculdade. Isso porque quase 90% dos jovens do estado de São Paulo que saem do ensino médio não farão uma faculdade. Por isso, além das escolas técnicas, precisamos também desenvolver um empreendedorismo nesses jovens para transformar a base do nosso país. Com isso, conseguiremos formar líderes, jovens empreendedores capazes de montar sua própria empresa, independentes, tanto financeiramente quanto de pensamento, sem serem manipulados ideologicamente na escola. Eles serão jovens com liberdade e com isso conseguiremos formar uma nova geração no nosso país, uma geração de empreendedores. Isso também é muito importante, porque nos próximos anos milhões de empregos serão fechados, serão extintos no mercado de trabalho por conta do avanço da tecnologia. Com a tecnologia, muitos trabalhos repetitivos, esses trabalhos serão substituídos pela máquina, pelos computadores. Com isso, milhões de postos de emprego serão extintos. Com isso, precisaremos cada vez mais de jovens empreendedores que tenham uma visão da mudança de mundo e dessa transformação para seguir num caminho de geração da própria renda, de abrir a sua própria empresa. Por isso, é tão importante a gente abrir a cabeça dos jovens já no ensino básico, para que eles não tenham só uma opção de procurar emprego. Essa relação vai ficar cada vez mais difícil. A grande transformação com o avanço da tecnologia é essa oferta de empreendedores. Como você vai conseguir sobreviver sem essa relação de emprego? Essa relação de emprego já vem mudando há muito tempo e com certeza com esse avanço da tecnologia, com essa redução dos postos de emprego, as pessoas vão ter que descobrir um meio de ganhar a própria renda. E vem daí o empreendedorismo. A gente não trabalha o empreendedorismo, ou pelo menos a maior parte das escolas brasileiras não trabalham com empreendedorismo para os jovens. Essa é um ponto de transformação que acredito que venha mudar muito a nossa sociedade e nos ajudar a, primeiro, oferecer mais postos de trabalho no mercado. Segundo, reduzir os custos da Seguridade Social, pois com pessoas independentes vão ser desnecessários tantos gastos em assistência social, como o Bolsa Família, por exemplo. O Bolsa Família é necessário para o combate à miséria, mas a gente tem que avançar. Além de dar o Bolsa Família, a gente tem que promover a independência dos jovens, principalmente da população de baixa renda, para que eles sejam capazes de serem independentes do Estado para sobreviver. Repito, o Bolsa Família é uma política importante, porém tem que haver retribuição daqueles que recebem o Bolsa Família. A essas pessoas, o Estado tem que promover a saída da miséria, e não só com o Bolsa Família. O Bolsa Família tem que ser uma espécie de escada para que ele consiga atingir a sua independência financeira.
E por isso, o empreendedorismo vem ajudar essas pessoas a saírem daquele estágio da miséria junto com o Bolsa Família, mas eles têm que dar uma contrapartida para o Estado. Uma prestação de serviço público, por exemplo, uma presença em cursos profissionalizantes, mas a gente tem que pensar que o Bolsa Família é apenas uma escada e não um meio de subsistência. A gente tem que tirar primeiro as pessoas da miséria e depois dar condições para que elas possam sair do Bolsa Família para uma renda muito maior. E é nisso que eu acredito e o empreendedorismo vem ajudar exatamente nisso. Vou mostrar mais um pouquinho aqui da Avenida Paranaguá para vocês verem a quantidade de micro e pequenas empresas que tem aqui na região, principalmente nessa Avenida Paranaguá, que é uma região de comércio e serviços, e como isso faz a diferença no país. Bom, incentivos ao empreendedorismo, número 1, educação financeira e empreendedorismo nas escolas públicas. Número 2, acesso ao crédito. O acesso ao crédito, aqueles empreendedores que eu conheço reclamam muito das taxas de juros injustas do mercado financeiro brasileiro para o acesso a empréstimos para aqueles que estão começando ou querem expandir o seu próprio negócio. Uma política que podemos brigar é as taxas mais acessíveis para que a gente possa realmente incentivar o empreendedorismo. Porque não basta a gente dar o conhecimento. Muitas vezes o Estado brasileiro pode ajudá-los conseguindo taxas a juros razoáveis, que o empreendedor possa pagar com os lucros da sua empreitada. Só que as taxas de juros hoje são muito mais altas até mesmo do que a taxa Selic, que é a taxa de juros utilizada para que o governo remunere os títulos da vida pública. Se você somar a inflação com a taxa Selic, ainda assim, as taxas de juros exigidas pelos bancos para os pequenos, os microempreendedores, é muito mais alta do que o razoável. Por isso temos que brigar, pelo menos se acreditam que a política de manutenção de bancos públicos é relevante para o Brasil, que esses bancos públicos então possam realmente fomentar aqueles que precisam. Os micro, pequenos e médios empreendedores, em vez de o BNDES ficar financiando aquelas chamadas campeãs nacionais, campeãs de corrupção e ineficiência no empreendedorismo. Então, número 1, educação financeira, empreendedorismo nas escolas públicas. Número 2, incentivo ao empreendedorismo, conseguindo taxas razoáveis de juros para aqueles que começam o seu próprio negócio ou que querem expandir o seu negócio. E a terceira questão do empreendedorismo, essa você vai gostar. A gente sabe, eu sei porque há 14 anos sou auditor fiscal da Receita Federal, que a carga do Brasil, a carga tributária do Brasil é injusta, pois recai principalmente sobre micro, pequenos e médios empreendedores e sobre os trabalhadores e as famílias brasileiras, as famílias mais carentes. Por quê? Porque a tributação brasileira é essencialmente sobre o consumo, sobre aquilo que você compra na padaria, no supermercado, aquela contratação de prestação de serviços que você faz. 50% da arrecadação dos tributos no Brasil vem do consumo. E nos países desenvolvidos, a tributação sobre o consumo é de aproximadamente 25% a 30%, ou seja, bem mais baixa do que a brasileira. É por aí que a gente tem que caminhar. Além disso, a tributação sobre a renda aqui no Brasil é de mais ou menos 25%, enquanto nos países desenvolvidos é de 50% da arrecadação tributária, ou seja, 50% da arrecadação tributária de cada país desenvolvido vem de tributos sobre o lucro. É isso que a gente tem que trocar. A gente tem que colocar a tributação sobre o lucro das grandes empresas, das instituições financeiras, ou seja, os lucros dos bancos. Você sabia que os bancos distribuem seus lucros, seus dividendos para os seus acionistas sem pagar imposto de renda? É verdade. Isso só existe em 2 lugares no mundo, na Estônia e aqui no Brasil. É por isso que a nossa carga tributária é tão injusta, é por isso que você paga para que os acionistas de bancos não paguem nada. É isso que a gente tem que mudar.
E para os micro e pequenos empreendedores, qual é a minha ideia? Reproduzir aqui no Brasil o sistema da Inglaterra. Na Inglaterra, a empresa que recebe até 400 mil reais por ano, tem até 400 mil reais por ano de receita bruta, ela só paga imposto se ela tiver lucro. Ela não paga imposto sobre a receita como aqui no Brasil. Ou seja, no momento de crise financeira, quando o empreendedor está abrindo o seu negócio também, o empreendedor inglês, o microempreendedor inglês, não paga tributo, porque ele vai estar operando no vermelho. Se ele não tem lucro, na Inglaterra, o microempreendedor não paga tributo. É diferente daqui do Brasil. Aqui do Brasil, entrou receita, o microempreendedor paga tributo. Tem o governo como sócio. Esse é o outro, terceiro incentivo que a gente quer colocar para as micro e pequenas empresas. Uma receita bruta até 400 mil reais, essas microempresas têm que pagar seus impostos pelo lucro. Se ela estiver operando com prejuízo, ela não vai precisar pagar nada. Vamos reproduzir o sistema da Inglaterra que incentiva o microempreendedor. É isso que eu quero trazer aqui para o Brasil. Então, resumindo, incentivo ao empreendedorismo, como educação financeira, empreendedorismo nas escolas públicas, com aulas para os nossos jovens desde o ensino básico. Esse é o número 1. Número 2, taxas de juros mais baixas, empréstimos mais acessíveis para aqueles empreendedores que estejam abrindo o seu próprio negócio ou ampliando o seu negócio. E número 3, um sistema de tributos onde no qual o empreendedor só pague, o microempreendedor que receba até 400 mil reais de receita bruta por ano, só pague seus tributos pelo lucro e não pela receita bruta. Assim, ele só vai pagar tributo quando estiver obtendo lucro, estiver no azul, não necessitando pagar tributo quando esteja com prejuízo, que é no momento que ele mais precisa de ajuda. E a gente precisa ajudar os micro, pequenos e médios empreendedores. Por quê? Porque eles são responsáveis por quase 60% dos postos de trabalho no país. Eles que fomentam a nossa economia, e isso vai crescer com o avanço da tecnologia, como eu disse. Por quê? Com o avanço da tecnologia, os postos de trabalho, hoje representados por vagas de emprego, milhões deles serão extintos, porque os trabalhos repetitivos serão substituídos por máquinas. Daí a importância do incentivo ao empreendedorismo. Gostou? Então, quando eu compartilhar o vídeo, quando eu deixar esse vídeo aqui na minha página oficial no Face, compartilhe, distribua para os seus amigos. Meu nome é Fábio Maca, candidato a deputado federal pelo Patriota aqui pelo estado de São Paulo, número 5128, e eu incentivo o empreendedorismo e reconheço a importância dos micro, pequenos e médios empreendedores para o nosso país. Eles que vão salvar e salvam o nosso país nos momentos de crise como que a gente está passando agora. Um abraço!